Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o feminismo negro. Primeiro, o que é feminista? Como diz a Chimamanda, o feminista é aquele que acredita na igualdade política, social e econômica entre os sexos. Mas, como diz a Djamila, as mulheres não são um bloco único. Elas sofrem opressões diferentes. Então, elas têm pautas diferentes em cada um dos movimentos. A questão é que a gente criou socialmente uma imagem genérica e estereotipada sobre a mulher e suas necessidades. E aí, só durante a terceira onda do feminismo é que começou a se criticar esse discurso único sobre a realidade das mulheres. Um exemplo clássico é que sempre teve na pauta das mulheres feministas brancas o direito por trabalhar, porque elas eram consideradas como propriedade de seus maridos, então elas deviam obedecê-los. Porém, essa não era uma contestação das mulheres negras, pois essas já trabalhavam, sempre trabalharam fora. Segundo Angela Davis, durante o período de escravidão, não enxergava-se humanidade no homem e na mulher negra. Esses não passavam de propriedades dos brancos. Então, o estereótipo construído para a mulher naquela época, de mãe, esposa, delicada, não cabia à mulher negra que não passava de mercadoria. A Angela Davis diz que, proporcionalmente, as mulheres negras sempre trabalhavam mais fora de casa do que suas irmãs brancas, e que o enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida da mulher negra reproduz um padrão estabelecido durante os primeiros anos de escravidão. E aí, além de trabalharem com a mesma intensidade que os homens negros, as mulheres negras ainda sofriam abusos sexuais e maus tratos. Acontece que a relação entre o homem branco e a escrava era uma relação de conveniência. Quando era vantajoso para esse homem explorá-la, explorar o seu trabalho, ele a tratava desprovidas de gênero. Mas quando cabia a exploração sexual dessas mulheres por esses homens, eles reduziam essas mulheres a fêmeas. Segundo a Juliana Borges, essa punição de cunho sexual acabou incentivando a hipersexualização da mulher negra, que acontece até os dias de hoje, em propagandas de muito mau gosto, no carnaval, com a imagem da globeleza, e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em que a mulher negra é vista como a mulher quente. Voltando à época da escravidão, a Juliana Borges, ela fala que a punição dada às escravas eram mais cruéis do que a punição dada aos escravos. Por quê? Porque as mulheres eram consideradas incorrigíveis. O homem, como ele era considerado um ser corrigível, ele tinha privações como momentos de reflexão. Toda essa estrutura de gênero e racial que foi construída desde a época da escravização interfere até os dias de hoje. E eu tenho como provar. Segundo o dossiê das mulheres negras, organizado pelo IPEA, mulheres negras são 50% da população feminina brasileira. Mas são as que têm o maior índice de desemprego dentro do mercado de trabalho, enquanto o homem branco é quem tem o menor índice de desemprego dentro do mercado de trabalho. As famílias chefiadas por mulheres negras também são as famílias que têm o menor rendimento, enquanto que as famílias chefiadas por homens brancos são as famílias que têm o maior rendimento. Já sobre o nível de escolarização da nossa população, quem sai em maior vantagem são as mulheres brancas e quem sai em maior desvantagem são os homens negros. Sendo que questões do patriarcado e questões de classe social interferem diretamente sobre essas estatísticas, já que o homem tem uma obrigação social de sustentar a casa, de trabalhar, então são pessoas que saem mais cedo da escola, e de classe social, porque maior parte da nossa população pobre é formada por pessoas pretas, que são pessoas que também abandonam a escola para poder trabalhar. Sobre a situação da população que vive em extrema pobreza, a gente consegue ver que a maior parte da representatividade da população extremamente pobre e pobre é formada por mulheres negras, e a maior parte da população considerada como não pobre é formada por homens brancos. Homens brancos também são os que têm maiores salários no nosso país e os mais propícios a estarem em um cargo de liderança ou de chefia, enquanto que mulheres negras são as que têm o menor salário no nosso país e as menos propícias a estarem em um cargo de chefia ou de liderança. Sobre a representatividade da mulher negra dentro da política,
Nas eleições para prefeito e vereador de 2016, apenas 4,1% dos candidatos eram formados por mulheres negras. Esse ano cresceu 0,4%, enquanto que 57,7% dos candidatos eram homens brancos, 28,7% eram homens negros e 8,8% eram mulheres brancas. E das 691 mulheres que foram candidatas a prefeitas, apenas 180 foram eleitas, enquanto que o maior percentual de eleitos está entre os homens brancos, em que 62,2% dos homens brancos que se candidataram a prefeitos em 2016 foram eleitos. As mulheres negras também são as maiores vítimas de violência doméstica. Segundo o Atlas de Violência de 2016, entre 2003 e 2013, o número de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, enquanto que o número de homicídio de mulheres negras cresceu 54,2%. Também, 68% das mulheres encarceradas são negras. E um fator em comum entre essas mulheres encarceradas é que elas possuem dificuldade de encontrar empregos formais. Adivinha quem, dentro da nossa sociedade, tem maior dificuldade de encontrar emprego formal? Então, como diz a Djamila, tá tudo interligado. A questão de raça, a questão de gênero e a questão de desigualdade social. Além de todas essas estatísticas que mostram que as mulheres negras são duplamente marginalizadas na nossa sociedade, primeiro por ser negra, segundo por ser mulher, a gente traz aqui também a falta de representatividade que a mulher negra sempre teve nos meios de comunicação em massa, na televisão, nos filmes, e essa falta de representatividade faz com que nós, mulheres negras, não nos aceitemos como nós somos. Tentando alisar nosso cabelo, tentando afinar nossos traços, tentando ser quem nós não somos para nos encaixar num padrão de beleza que não é o nosso. Mas também é muito cruel que a sociedade exija que essa mulher negra saia de uma hora para outra dessa padronização. Como diz a Djamila, quando ela conta a história dela em Quem Tem Medo do Feminismo Negro, ela diz que ela não tem consciência de si. E isso acontece com várias mulheres negras, não só mulheres, como várias pessoas negras. Quando você não tem consciência de si, é óbvio que você vai querer se encaixar num padrão. E o padrão do qual a gente foi educado desde sempre é o padrão eurocêntrico. Então, exigir que a mulher negra saia desse padrão de uma hora para outra, para de alisar seu cabelo, para de tentar afinar seus traços, para de tentar ser o que você não é uma exigência cruel com essa mulher que passou a vida inteira acreditando que o certo, que o bonito, que o bom era aquilo.